Eu não acredito que você ainda não se inscreveu no canal. Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas se inscreve logo. Se inscreve aí embaixo, dá um like, aperta o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você possa ser notificado e compartilha com seus amigos. Seja muito bem-vindo a este canal, o canal que é literalmente uma droga. Eu sou a Priscila Xavier, sou professora de farmacologia do curso de medicina da UEPA. E eu estou hoje usando este gorro primeiro, porque a gente entrou no mês lindo. É o mês do meu aniversário, é o mês do Natal. E também pra te falar, meu irmão, que se tu ficar nessa de não estudar, tu vai passar o Natal ó, comigo, é com Goodman, é com Hang, é com Katzum, com Delúcia, que é esse povo. Então, bora estudar. Passa o vídeo aí para os colegas de vocês e tamo junto. Deixa eu tirar o gorro, ficar linda. A aula de hoje, então, é sobre antibióticos, né? A gente viu no vídeo passado que os antimicrobianos, eles são divididos aí em quimioterápicos e antibióticos. Os quimioterápicos são aqueles fármacos que eles agem contra micro-organismos, né? E eles são de origem sintética, enquanto os antibióticos são aqueles que são de origem biológica ou normalmente de origem de algum fungo, e eles podem ser também semissintéticos. Então, esses antibióticos, eles são divididos, eles são classificados. A melhor classificação que eu gosto, né, é a classificação de acordo com o mecanismo de ação. Então, a gente vai ter aqueles fármacos que eles vão atuar via parede celular, os fármacos que eles vão atuar via membrana, os fármacos que vão atuar via síntese proteica através de subunidades ribossômicas, ou 30S ou 50S, e também os fármacos que vão atuar via aí, ácidos nucleicos. Se vocês olharem na literatura, pode ser que a literatura que vocês escolheram para estudar não segue essa classificação propriamente dita, tá? Mas eu acho essa classificação mais fácil para um melhor entendimento. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre os beta-lactâmicos, que são aqueles fármacos que vão agir via parede celular. A bactéria, ela é uma célula bem diferente da nossa, por quê? Porque ela tem a parede celular. Então, a bactéria é composta ali pela parede, que ela faz com que o meio bacteriano, né, ele possa suportar diferenças de pH, enfim. Então, é uma proteção para a bactéria. Os beta-lactâmicos, de uma forma geral... Gente, vocês estão ouvindo a zoada? O povo está saindo da aula e não deixa eu gravar meu vídeo. Os beta-lactâmicos, de uma forma geral, eles são fármacos que vai existir um local de ação que a gente chama de proteína ligante de penicilina. Então eu vou falar a aula muito relacionada à penicilina, porque é o protótipo, é a primeira droga aí da classe dos beta-lactâmicos. Então existe um sítio de ação chamada proteína ligante de penicilina, onde a penicilina ela vai chegar, vai se ligar e vai impedir a transpeptidação. Existe literatura que diz que a penicilina ela age através de um antagonismo competitivo com a transpeptidase e ela vence essa competição, né? Então ela se liga ali no sítio de ação e com isso ela não altera a parede celular já existente, né? Mas ela inibe o crescimento de uma nova parede celular. Com isso promove aí a morte, a lise da célula bacteriana. Então este é o mecanismo de ação para os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, eles são drogas que eles podem ser naturais, biosintéticas ou semissintéticas, né? Toda aula que você procurar aí sobre beta-lactâmicos, você vai ver sobre Fleming, a penicilina, enfim, porque é o protótipo aí da classe. A atividade antimicrobiana deste fármaco, ele atua tanto em bactérias que são bactérias gram-positivas, quanto bactérias que são gram-negativas. Como é que acontece? A parede celular da bactéria, que ela é gram-positiva, ela tem uma camada espessa de peptídeo glicano e abaixo que ela tem a membrana da célula. Então, quando a gente usa a coloração de gram, esse peptídeo glicano, ele se cora e aí no microscópio fica visível, né? A gram-negativa,
ela vai ter membrana, uma fina camada de peptídeo glicano e membrana novamente. Então, como o peptídeo glicano ele está ali abaixo da membrana, a gente vai colocar o corante e essa coloração não vai impregnar. Então, a gente chama de gram-negativo. Gram-negativo porque não se corou ali na coloração de gram. Então, os beta-lactâmicos, eles são antibióticos que eles podem atuar tanto em algumas cepas que são gram-positivas e também tem beta-lactâmicos que vão atuar em cepas que são cepas gram-negativas. E é claro, né, que existe mecanismo de resistência dos micro-organismos. Então, alguns micro-organismos, eles desenvolvem mecanismos de resistências. Para quê? Quer viver, né, meu filho? Todo mundo quer viver, inclusive as bactérias. O principal mecanismo de resistência é a produção de beta-lactamase. Os beta-lactâmicos, eles possuem um anel, né, chamado anel beta-lactâmico, faz parte da estrutura, né, da molécula da célula. Eu vou colocar a imagem aí para vocês. E o que alguns micro-organismos eles são capazes de fazer? Produzir a beta-lactamase, a ase de enzima, uma enzima que é capaz de degradar o anel beta-lactâmico. Se esse anel beta-lactâmico é quebrado, então o antibiótico perde efeito. Além disso, olha só como é que essas bactérias são. Algumas delas ainda são capazes de modificar o sítio de ligação da penicilina. Então, ela modifica ali a proteína ligante de penicilina. Penicilina chega, meu filho, não tem para onde se ligar. E o terceiro mecanismo é aquela altura e a permeabilidade seletiva. Com isso, a droga fica incapaz de entrar na célula, mas o principal mecanismo mesmo, gente, é a produção de beta-lactamase, tá? Então, a gente fixa nesse mecanismo de resistência. Principais reações em relação às penicilinas são as reações de hipersensibilidade, tá? Então, penicilina é uma droga que ela pode ter reações de hipersensibilidade desde a reação do tipo 1 até a reação do tipo 4. Pode aí apresentar essas reações de hipersensibilidade. Então, quando for utilizado de uso parenteral, é necessário a realização de testes de hipersensibilidade. Então, reações adversas que ela pode ter, além dessa hipersensibilidade, são aquelas reações adversas que são clássicas, tá? Quase toda droga apresenta náuseas, vômitos e diarreia, quando utilizados por via oral, tá? E quando utilizada aí por via intravenosa, ela pode apresentar inflamação ou também flebite. Gente, esse trem tá fazendo muito barulho. Próximo vídeo vou usar isso não. E aí a gente vai entrar, então, nas penicilinas, que são penicilinas semissintéticas, tá? Então, a gente tem aí as penicilinas resistentes ao ácido, que são as mais utilizadas, como no caso a amoxicilina e também a ampicilina. Existem as penicilinas que são resistentes aí à beta-lactamase, que é a oxacilina, e a ampicilina e a amoxicilina também são penicilinas de amplo espectro, ou seja, a maior quantidade de cepas, elas são sensíveis a essas drogas. A ampicilina é o protótipo da classe, tá? Então, bactérias que são sensíveis, bactérias gram-positivas ou gram-negativas, meningococos, pneumococos, gonococos, salmonella, E. coli, proteus, pseudomonas, klebsiella, enfim. E uma vantagem dessa penicilina semissintética, né, da ampicilina, que ela é estável em meio gástrico. A gente viu que a penicilina ela não tinha estabilidade no meio gástrico. E a ampicilina ela é estável aí em meio ácido. E ela também é capaz de promover a interação com alimentos, como a gente tinha conversado. A amoxicilina, que a gente vê que é a droga que ela é mais utilizada, ela também tem um espectro grande, usado em bactérias gram-positivas, tanto quanto gram-negativas, meningococos, pneumococos, gonococos, E. coli, proteus, salmonella, pseudomonas, klebsiella e também em proteus indol-positivos, tá? Também é estável em meio ácido, então a administração dela por via oral ela é tranquila e a absorção ela é mais rápida e mais completa, então por isso que é uma droga que ela é mais utilizada. Só que ela também sofre essa interferência com alimentos, então a gente tem que utilizar em meia hora antes ou meia hora depois das refeições. 50% dela vai ser excretada de forma inalterada na urina. E as carboxipenicilinas, que no caso é a carbenicilina, ela é uma droga que ela é utilizada principalmente para pseudomonas, proteus, e é uma droga que ela é sensível também à beta-lactamase, assim como a amoxicilina, e é utilizada por via parenteral. E as ureidopenicilinas, no caso da piperacilina, tá? Ela tem
um maior espectro de ação e uma menor quantidade de sódio também, então uma droga bastante utilizada quando o paciente ele promoveu algum tipo de resistência aí, no caso, como por exemplo da amoxicilina. Tá, mas se essas drogas são drogas que são sensíveis à beta-lactamase, como é que a gente vai fazer para que possa ser utilizado na terapia? Então, se o paciente ele tem uma resistência, como por exemplo a amoxicilina, então a gente usa associado um inibidor da beta-lactamase, como por exemplo o ácido clavulânico, né? E a gente vê aí associações na indústria farmacêutica de amoxicilina com o ácido clavulânico. Então, ele tem essa capacidade de inibir a beta-lactamase, porque é uma droga que vai chegar na beta-lactamase e vai se ligar de forma covalente. Com isso, a enzima ela não vai ter capacidade de promover sua ação, e aí a penicilina pode livremente chegar e se ligar ao seu sítio de ação. Ela é utilizada tanto por via oral como por via parenteral, esses inibidores, né? E eles são utilizados principalmente para hemófilos influenza, gonococos e E. coli, quando essas cepas aí apresentam, então, a beta-lactamase. A gente entra, então, nas cefalosporinas, tá? Que também são beta-lactâmicos, e a gente vai falar bem rapidinho dela para caber tudo num vídeo só. As cefalosporinas, inicialmente, foi isolado lá a cefalosporina N, C e P, e aí os cientistas, na época, eles perceberam que a cefalosporina P, ela era utilizada para micro-organismos gram-positivos, né? Então, os gram-positivos eram sensíveis a ela. A cefalosporina N, os micro-organismos, tanto gram-positivo quanto gram-negativo, eram sensíveis, só que ela era sensível à beta-lactamase, e eles perceberam que a cefalosporina C, elas eram resistentes à beta-lactamase e estavam em pH ácido, né? Então, por exemplo, infecção de vias aéreas superiores, paciente aí apresenta um mecanismo de resistência às penicilinas, não responde nem com a associação a um inibidor aí das beta-lactamases. Então, após isso, a droga de escolha, então, seria uma droga que é da classe das cefalosporinas. E aí a gente entra nas gerações, tá? Cefalosporinas de primeira geração, elas vão ter ação bactericida, é uma droga que vai ser de amplo espectro, tanto para estáfilo, strepto, E. coli, proteus, klebsiella. As drogas de primeira geração, elas têm uma resistência variável aí às beta-lactamases. Ela é uma droga de escolha quando tem uma infecção, então, em pele e tecidos moles, né? A droga de referência da classe é a cefalexina, normalmente infecções de pele, a droga utilizada aí por via oral é a cefalexina, por via parenteral existe a cefalotina e a cefazolina também, e a cefradina, cefalotina, cefapirina, tanto por via oral quanto por via parenteral. A cefalotina sódica ela é resistente à beta-lactamase, sendo a droga de escolha em infecções que são infecções por estafilococos, quando o paciente ele é um paciente que é hipersensível a penicilinas, apresenta essa hipersensibilidade a penicilinas. As drogas de segunda geração, né, elas são drogas de escolha, porque ela tem uma maior resistência aí às beta-lactamases, e aí eu vou chamar a atenção para cefuroxima, tá? Existe o nome dela comercial, vocês podem procurar aí na Anvisa. Normalmente, infecções de vias aéreas superiores, se o paciente ele apresenta uma resistência, aí não responde à terapia, nem com amoxicilina com clavulanato, nem com a piperacilina com tazobactam, a droga de escolha aí vai ser então a cefuroxima. E aí as drogas de terceira geração, elas são drogas com maior espectro de ação, bacilos aeróbios gram-negativos também. Então, algumas cepas como E. coli, H. influenza, N. gonorreia serão cepas que elas serão sensíveis a essas drogas. A droga de referência aqui é uma droga que tem uma ação antipseudomonas, tá? Que é a ceftazime, e ela tem um uso diminuído aí em ambiente hospitalar. Mas a cefatoxima, ela é uma droga que ela é utilizada então para tratamento de pneumonia bacteriana, quando essa pneumonia foi uma pneumonia adquirida aí em ambiente hospitalar. E as drogas de quarta geração, elas são drogas que elas são conhecidas por serem íons dipolares. Com isso, por elas serem íons dipolares, elas penetram mais rapidamente em bactérias que são gram-negativas. Então, sendo assim, ela tem um maior espectro de ação para pseudomonas. É uma droga que ela foi realizada através do protótipo que era a droga de terceira geração. E existe aí, se vocês
pesquisarem um pouco uma droga que está sendo chamada como uma cefalosporina de quinta geração, que é o ceftobiprole, tá? Ele tem um nome comercial também, que vocês podem procurar aí na literatura, vocês vão jogar no Google, vão achar um nome comercial dele. Ela é considerada aí uma droga, então, de quinta geração, e ela tem ação tanto com micro-organismos que são gram-positivos como gram-negativos, só que ela tem uma característica principal, que ela possui atividade contra Staphylococcus aureus que são resistentes à oxacilina. A gente viu que a oxacilina é uma penicilina, né, semissintética, que ela tem resistência aí à beta-lactamase. Então, quando o micro-organismo, né, não responde nem à oxacilina, essa droga chamada então de nova droga de quinta geração, ela vai ser a droga que ela vai ser de escolha. O principal uso então é para infecções da pele e partes moles complicadas, e a administração dela é exclusiva por via endovenosa. Pessoal, fechamos aqui com os beta-lactâmicos. Na semana que vem eu vou trazer para vocês as classes que entram lá dentro da síntese proteica de subunidade 30S e 50S. Não percam! Não esqueçam de dar o like, de mandar para os amigos de vocês, porque se o canal cresce eu consigo produzir mais aulas e aí vocês vão estar bem amparados. Então é isso. Beijos de luz e tchau! Então, tchau! E aí, esqueletinho, o que você achou da aula de hoje?